Olá, meus amados irmãos. Continuando a nossa aula, estávamos falando da contribuição dos romanos para a plenitude dos tempos. E a gente vai ter aqui, meus amados irmãos, esta contribuição. A gente falava das estradas que foram construídas pelos romanos. No livro de William Coleman, Manual dos Tempos Bíblicos, a gente vai ter a informação de como essas estradas eram construídas. E eu tive que parar lá o vídeo porque a gente estava chegando já num tempo limite aqui para a gente poder encerrar. E nesse livro a gente vai ter informação de como eram feitas e bem feitas essas estradas. Nesse livro nós temos a informação que 80 mil quilômetros de estradas foram construídas pelos romanos, e isso contando as estradas principais, além de 38 mil quilômetros de estradas secundárias que foram construídas pelos romanos, e isso vai dar ao Evangelho, vai contribuir com a igreja cristã para que os missionários pudessem se deslocar com maior velocidade em todo o Império Romano e levar com mais velocidade a palavra de Deus. Mas não só isso, porque no ano 27 a.C. vem ao trono o imperador César Augusto. E César Augusto vai trazer uma outra grande contribuição, porque esse homem vai apaziguar as guerras que haviam entre as nações, e em tempo de paz tornou possível a ação missionária dos apóstolos no Império Romano, em todo o Império Romano. Mas não só isso, essa paz romana ou pax romana, ela vai também praticamente varrer a ação, não acabar totalmente, mas varrer a ação dos piratas no Mediterrâneo e dos salteadores nessas estradas, porque haviam postos ao longo dessas estradas onde soldados romanos faziam a guarda para garantir a paz e garantir, sobretudo, que o comércio pudesse acontecer sem que salteadores e piratas viessem roubar estas mercadorias e matar os viajantes. Isso vai dar segurança aos missionários na propagação do Evangelho. Então, essa é a grande contribuição dos romanos na propagação do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Para o crescimento da igreja. Observe, Deus preparou o pano de fundo histórico para a igreja atual, dando, através dos judeus, trazendo todo um sistema ético e uma noção para os povos de pecado e expiação, trazendo através dos judeus o cânon do Antigo Testamento, que aponta para a plenitude dos tempos e a consumação de tudo em Cristo Jesus, o nosso Senhor, trazendo o surgimento da sinagoga, que depois vai dar espaço para a formação das igrejas locais, trazendo também, através dos judeus, essa esperança messiânica. Com os gregos, nós vamos ter a unificação da língua e a disseminação da cultura helênica. Com os romanos, nós vamos ter essa grande malha viária
e a segurança de que o viajante poderia sair para propagar o evangelho, tendo a segurança da guarda romana. Deus prepara o mundo para a plenitude dos tempos. Jesus vem nesse período aí, era César Augusto, o imperador de então, morre César Augusto, ele vai reinar do ano 27 antes de Cristo até o ano 14. No ano 14, já nossa era, sobe ao trono Tibério. É sobre a esse Tibério que Jesus vai dizer: dê a César o que é de César, a Tibério César. No ano 37, já depois da morte de Cristo, até o ano 41, Calígula, ele vai ser o imperador romano, e de 41 a 54, Cláudio, ele vai ser o imperador no lugar de Calígula. A partir do ano 54, Nero, ele assume o trono, e a gente vai falar de Nero daqui a pouco, porque eu gostaria de falar do desenvolvimento desta igreja. Observe, Jesus, ele vai assunto ao céu, ele deixa a igreja clamando para ser cheia do Espírito Santo. A promessa de Joel 2 acontece em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Aqueles homens são cheios do Espírito Santo e a partir dali nós vamos ter a história da igreja propriamente dita. Meus amados irmãos, não se enganem, aonde existe obra de Deus, existe oposição do diabo. Não existe obra de Deus sem oposição do inimigo, não existe. E a gente vai ver exatamente isso quando nós lemos a Bíblia. E nós vamos ver que depois do Pentecoste, já no capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, no capítulo 3 e 4, nós vamos ver os líderes religiosos perseguindo essa igreja, perseguindo Pedro, perseguindo a João, perseguindo os apóstolos. A gente vai ver no capítulo 5 que quando o diabo percebe que quanto mais ele perseguia, aí é que esses homens pregavam o evangelho, ele vai mudar de tática e aí ele vai tentar se infiltrar dentro da igreja. Ele vai tentar botar seus ovos dentro da igreja. E para isso, lá no capítulo 5, a gente vai ver o Satanás levantar dentro da igreja Ananias e Safira, tentando fazer com que o pecado ele se enraizasse dentro da igreja e essa igreja fosse derrotada ali desde o início. Mas a Bíblia diz que aquela igreja vivia em oração. E onde, meus amados irmãos, tem oração, o pecado não prolifera. Uma igreja que ora é um problema para quem quer se esconder atrás da mentira, atrás do pecado. Uma igreja que ora facilmente detecta o fermento no meio da massa santa. E a gente vai ver que esses homens são desmascarados e a igreja é fortalecida na fé. No capítulo 7, o que a gente vai ter a partir do capítulo 6, no capítulo 6 de Atos, nós vamos ter uma terceira tática do diabo. Olha, se eu não consigo, pela perseguição, se eu não consigo, pela infiltração, eu vou conseguir vencer essa igreja. E aí, meus irmãos, eu estou já falando da primeira parte, né, da história da igreja, da primeira parte da história da igreja. Eu estou falando aí dessa igreja apostólica, né? Primeiro período. A igreja antiga. Nós vimos isso aí lá na outra aula. E aí eu tenho a igreja apostólica,
que vai do período do ano 30 ao ano 100 de nossa era, da era cristã, ou depois de Cristo, né? Então, a gente está falando dessa igreja aí. Essa igreja que inicia com o embate da perseguição pelo sinédrio, pela liderança religiosa de Israel, capítulo 3 de Atos, depois pela tentativa de infiltração com Ananias e Safira, e depois, no capítulo 6, a gente vai ver uma nova tática do diabo, que é a tática da distração. A tática da distração. Cresceu a igreja. A gente vai ver no capítulo 5, no final do capítulo 4, a gente vai ver Barnabé depositando os seus bens, o valor de uma propriedade nos pés dos apóstolos. Ananias e Safira faz isso e retém uma parte, né? O pecado está querendo proliferar no meio da massa santa de Deus. E isso também é debelado. Aí no capítulo 6, a gente vai ver o diabo tentando distrair esses homens. A igreja cresceu, havia ali viúvas helenistas, e os apóstolos estavam agora envolvidos na distribuição dos mantimentos para aquelas viúvas, na assistência a essas viúvas. De forma que, se aplicando a estas tarefas, eles estariam distraídos para não fazer aquilo que a obra para a qual eles foram chamados, que era primordialmente a obra da oração e da pregação da palavra, Isso é percebido rapidamente pela igreja e é desbaratado logo em seguida, porque ainda no capítulo 6 nós vamos ver ali, né, a igreja levantando diáconos para fazer essa divisão e dar assistência que era devida a essas viúvas que a essa altura estavam, né, reclamando porque não estavam sendo adequadamente assistidas, e era impossível que os pastores, os apóstolos, estivessem fazendo tal função. Então, eu queria, os irmãos já me conhecem, sabem que eu gosto de pregar no meio das aulas. Eu acho que eu não fiz isso até aqui, mas daqui para frente a gente vai estar fazendo isso de vez em quando. Vocês já me conhecem, sabem que eu sempre faço isso. Olha, 3 táticas do diabo. Primeira, perseguição. Perseguição, irmãos, para a igreja de Cristo, ela gera crentes robustos, crentes fervorosos. Quanto mais houve perseguição contra a igreja, mais houve multiplicação dessa igreja, mais houve resignação dessa igreja, mais houve a certeza de que, mesmo sendo combatida, essa igreja avançaria. Ninguém detém, é obra santa. Segundo, vamos plantar pecado. Vamos plantar pecado no meio do povo. Vamos colocar Ananias e Safira aí no meio deles e vamos tentar fazer com que eles pequem. Porque lembrem, bendito o que te abençoar, maldito o que te amaldiçoar. Um dia, Baraque contratou Balaão para fazer tal coisa, para amaldiçoar esse povo. Esse homem disse: é impossível, não tem como. Eu vou fazer o que Deus mandar, porque esse povo aqui é bendito que abençoar e maldito que eu amaldiçoar. Mas aí ele tem a ideia maligna de implantar o pecado no meio do povo de Deus, e a gente vê ali milhares de homens sendo mortos porque se prostituíram com as prostitutas
estrangeiras daqueles povos, e eles se inclinaram aos deuses daquele povo e por isso sofreram a justa retribuição, porque prevaricaram contra a lei do Senhor. Porque o diabo plantou Ananias e Safira? Porque ele sabia que aquele povo era invencível enquanto estivessem em santidade e andando em santidade diante de Deus. Sabe o que é que torna a igreja uma igreja invencível? Quando o povo de Deus se volta para ele e o obedece. Obedece a sua palavra. Obedece a Jesus Cristo, retirando do meio dela o pecado e mantendo-se santa diante de Deus. Você pode até ser fraco. Você pode até ser frágil. E é nesse contexto que Jesus vai escrever para a igreja de Filadélfia, lá em Apocalipse. Você é fraco, mas eu digo que você é forte. E você é forte porque você guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Sabe como é que uma igreja ela é forte? Ela não é forte quando ela tem uma arrecadação de dízimo alto, quando ela tem uma grande membresia, quando ela tem programa em rede de televisão e de rádio. Não, ela é forte quando ela obedece a Cristo e não nega com os seus atos a sua fé e a certeza e a convicção de que um Deus santo chamou homens santos e chama para estar do lado dele e combater ao lado dele em prol de seu reino. Meus amados irmãos, há outro problema lá em Atos 6, distração. Vamos distraí-los, vamos deixar ele estar servindo a mesa e esquecer de orar e de ler a palavra, de se aplicar no estudo da palavra, de trazer alimento do céu para o povo de Deus. Meus queridos irmãos, essas táticas ainda acontecem no dia de hoje e são tantas as distrações dos dias atuais que são incontáveis. As redes sociais, os vídeos que se proliferam em nossos celulares, as plataformas de streaming, Netflix, Amazon Prime, TV a cabo com muita facilidade e tantas coisas. Pastores que, em vez de pastorear, se dedicar à oração, se dedicar à leitura da palavra, se aplicar na palavra, está agora ocupado em comprar banco de igreja, em comprar uma lâmpada que faltou na igreja, o material da ceia. Meus queridos irmãos, distração. E nós precisamos aprender a buscar a Deus em oração, para que essa distração ela seja arrancada do nosso meio, para que a igreja do Senhor ela avance firme no propósito de ganhar almas para Cristo. A partir dali, irmãos, heresias elas vão acontecer no meio da igreja, ainda nesse período aí que a gente chama de igreja apostólica. Primeira heresia que vai acontecer no meio da igreja, que vai ser combatida, é a tentativa dos judeus de fazer com que a igreja cumprisse ritos e cerimônias do Antigo Testamento. Tentaram circuncidar e circuncidaram a muitos da igreja cristã. E essa aí vai ser a primeira heresia. Ali começa a surgir os ebionitas. E a gente vai falar um pouco sobre os ebionitas mais para frente, mas ali começa esses judaizantes tentando trazer para dentro do cristianismo
a observação dos ritos da lei, E essa tentativa de a igreja se tornar apenas uma seita do judaísmo, ela vai ser combatida veementemente pela igreja e vai ser motivo do primeiro concílio da igreja cristã, que vai acontecer entre o ano 48 e 50 de nossos dias, né? O primeiro concílio presidido por Tiago, que era o pastor da igreja de Jerusalém, chamado, inclusive na Bíblia, como coluna da igreja. Esse Tiago não era o Tiago apóstolo, porque o Tiago o apóstolo, ele morre, salvo engano, no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, quando Herodes mata ele a fio de espada, né? E aí eu queria não esquecer de falar que depois do episódio da distração, vem o capítulo 7, e aí vai haver uma perseguição ferrenha e escancarada contra a igreja, sob o comando do apóstolo Paulo. Essa perseguição que mais generalizada a partir do capítulo 7, ela vai ser como se fosse uma dobradiça, porque até o capítulo 7 essa igreja está acanhada e pregando o evangelho apenas em Jerusalém. A partir do capítulo 7, da morte de Estevão, que acontece no capítulo 7, lá no capítulo 8 a gente já vai encontrar Filipe pregando em Samaria, pregando na faixa de Gaza, pregando em outros lugares. No capítulo 10 de Atos, nós temos Pedro tendo aquela visão. No capítulo 9 nós temos a conversão do apóstolo Paulo, e a contribuição de Paulo para a igreja, ela é singular, porque esse homem vai contribuir levando o evangelho com intrepidez. Esse homem vai contribuir com os seus escritos, sobretudo com os seus escritos canônicos, as suas cartas, e ele vai contribuir sendo, sem dúvida nenhuma, o maior teólogo da igreja cristã que já existiu, o apóstolo Paulo. E aí nós temos Romanos como o maior tratado teológico na Bíblia Sagrada, né? Da Bíblia do Novo Testamento, eu posso dizer assim, eu penso que posso dizer isso no meu devaneio, como o maior tratado. Porque ali Paulo vai pegar aquilo que estava na Torá, lá na Gênese, e vai aplicar com perfeição a crença cristã e tudo. A doutrina do pecado que estava lá na Gênese, e a ideia de expiação e as promessas que estavam lá no Gênesis, Paulo vai desenvolver de uma forma brilhante com a carta aos Romanos, Essa igreja, ela se desenvolve, essa igreja, ela se espalha por toda a Ásia, se espalha também pelo Egito, pela África. E aí, até então, as perseguições que aconteciam eram perseguições pontuais, como as perseguições que aconteceram em Éfeso, quando Paulo acaba com o comércio da venda de nichos da deusa Diana, e os comerciantes irados vão de forma feroz atacar ao apóstolo Paulo, ou quando ele chegou, como ele chegou lá em Filipos e inutilizou uma moça endemoniada, adivinha, e foi preso por causa disso, capítulo 16 de Atos.
e a gente vai ver essa igreja se expandindo, mas tendo perseguições locais, sobretudo perseguições dos judeus. E a gente vai ver essas perseguições em Jerusalém, a gente vai ver essas perseguições lá em Tessalônica, a gente vai ver essas perseguições em Bereia, a gente vai ter perseguições pontuais. A gente vai ter essa perseguição em Jerusalém, quando Paulo é preso e mandado a Roma, não porque os governantes, os líderes de Jerusalém queriam que isso acontecesse, mas ele foi porque ele evoca para si a sua condição e a sua cidadania romana. Então, até o ano 64, o que nós vamos ter aí é uma perseguição localizada, uma perseguição que eram perseguições pontuais locais, capitaneadas, na maioria das vezes, pelos próprios judeus, certo? Mas, no ano 54, sobe ao poder Nero, um homem terrível. Esse homem matou toda a sua família, matou a sua própria mãe, um homem louco, que no dia 17 de julho, na noite de 17 de julho de 64, ele sobe a Torre de Mecenas, vestido de ator, encheu o seu rosto de cera, era a maquiagem que era utilizada nos teatros daquela época. Tangendo a sua lira, ele ordenou o incêndio em Roma, e Roma, da noite do dia 17 de julho até o dia 24 de julho de 64, Roma ardeu em fogo. Dos 14 bairros de Roma, 10 foram totalmente consumidos pelas chamas. Os 4 bairros que se mantiveram em pé eram povoados predominantemente por cristãos e judeus. É lógico, a mão de Deus estava protegendo o seu povo. Mas quando acaba o incêndio, que durou 7 noites e 6 dias, Nero vai ver a insatisfação do povo com relação àquele incêndio, e o fato de esses bairros que eram predominantemente povoados por cristãos, ele vai colocar a culpa do incêndio nos cristãos, dizendo que foram eles que atearam fogo em Roma. Daí para frente, meus irmãos, essa perseguição que era pontual e que era capitaneada pelos judeus, ela vai continuar agora não sob a liderança dos religiosos judaicos ou de alguns outros problemas que tiveram pontuais,